Sejam bem-vindos e bem-vindas ao resumo da capacitação 6 sobre governança e liderança do programa COPs Competitivas e Sustentáveis, uma realização do SESCOP Bahia e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Vem comigo! Agora sim, vamos começar o resumo da capacitação 6 do COPs Competitivas e Sustentáveis. E vamos dividir esse resumo em duas etapas. Na primeira etapa, vamos falar sobre governança cooperativa. E na segunda etapa, vamos falar sobre liderança. Para facilitar o seu aprendizado, ora eu vou aparecer aqui em tela cheia, como vocês estão vendo agora. Ora vai aparecer aqui do lado um slide, uma informação que é importante para você visualizar. Ora eu vou ficar pequenininho aqui no canto da tela e vai ficar bem grande o slide que você vai ver. Ora toda a tela vai estar formada pelo slide para você poder acompanhar melhor a informação. Bem, deixa eu me apresentar. Eu sou Alessio Mascarenhas, mestre em gestão de empresas pela Universidade de Mondragón da Espanha, o maior centro cooperativo do mundo. Sou MBA em gestão de projetos, MBA em marketing e negócios digitais, sou administrador formado aqui pela UFES e tenho mais de 22 anos de experiência no cooperativismo. Já trabalhei com cooperativas em 8 países, 20 estados brasileiros e tenho orgulho de ter cruzado esse mundão falando sobre cooperativismo, falando sobre gestão, falando sobre governança, falando sobre liderança, e é esse conteúdo que eu trago aqui agora para você. Essa experiência no cooperativismo me trouxe a possibilidade de trabalhar os dois temas, tanto governança cooperativa quanto liderança, em vários locais por onde andei. Com a governança cooperativa, eu trabalhei desde o cooperativismo de crédito, lá atrás, quando eu comecei em 2001, que foi quando começou o movimento de estruturação de governança nas cooperativas de crédito brasileira. E sobre liderança, além de exercê-la nos meus negócios, é um tema transversal em todos os trabalhos que eu faço, em todas as organizações ao longo desses mais de 20 anos de carreira, principalmente no Sebrae, onde eu sou facilitador do programa Liderar o Futuro, o programa mais avançado de liderança do Sebrae. Vamos lá? Vamos ao assunto? O objetivo desse curso é principalmente entender a relação entre governança e liderança, desenvolver competências cognitivas, de conhecimento e, sobretudo, atitudinais com relação a esses dois temas, difundir boas práticas de governança cooperativa em todo o ecossistema cooperativo, em todos os ramos, e estimular a adoção do PDGC. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, e melhorias no ISGC e no ISG, vamos falar de cada um desses índices. Fomentar o desenvolvimento de lideranças transformadoras e, claro, contribuir para o debate da sustentabilidade das cooperativas a partir da implantação de melhores práticas de liderança e de governança. Vamos começar pelo tema de governança cooperativa. E para a gente entender como o sistema de governança ele chega até o cooperativismo, vamos entender primeiro como ele nasce no mercado corporativo. Ele nasce com o nome de governança corporativa, que a gente pode entender como um sistema em que as grandes organizações são geridas, fiscalizadas, incentivadas, e como ela se relaciona com seus diversos stakeholders, sócios, clientes, fornecedores, investidores, e há um movimento muito forte com a expansão das transações no século XX, a internacionalização, a globalização, como se falou. Então, com essa expansão da economia e o crescimento das grandes corporações, cada vez mais a gestão ficou separada da propriedade. Ou seja, partimos para um modelo em que antes, lá atrás, o gestor era o dono do negócio, mas quando ele toma proporções globais, eu preciso fazer essa separação. E agora eu tenho um gestor de diversas unidades dos negócios e do outro lado eu tenho os proprietários, que agora vão ser sócios, investidores, acionistas dessas grandes organizações. Então eu separo propriedade da gestão, mas aí começam a surgir o que a gente chama de conflito de agência, que é quando o gestor ele pode ter práticas que são mais favoráveis à sua posição, que são vantajosas para ele,
e não necessariamente para os sócios, para os proprietários. Então, o sistema de governança cooperativa, ele vem para proteger essas relações de forma que não haja essa distorção, né? De forma que haja equilíbrio, de que gestores e proprietários tenham relações transparentes e caminhem para o bem da organização e não para o benefício de um desses grupos. Então a governança, ela surge como um sistema, um arcabouço de artifícios para poder proteger essas relações entre proprietários e gestores. E claro que isso se aplica completamente às cooperativas, quando nós temos os sócios das cooperativas que também são usuários e muitas vezes também são os gestores, e isso pode gerar algum conflito, né, ou ineficiência na gestão do negócio. Então surge aí a adoção de práticas de governança corporativa pelo meio cooperativo. Aqui no Brasil isso nasce lá no cooperativismo financeiro, cooperativismo de crédito, mas agora ela está em franca expansão para todos os ramos do cooperativismo. Eu trouxe aqui um conceito sobre governança cooperativa. É o modelo de direção estratégica fundamentado nos valores e princípios cooperativistas que estabelece práticas éticas visando garantir a consecução dos objetivos sociais e assegurar a gestão da cooperativa de modo sustentável, em consonância com os interesses dos cooperados. Veja que aqui tem duas expressões que pesam muito: a consecução dos objetivos sociais e, por outro lado, a gestão da cooperativa de modo sustentável. Eu tenho que, para cumprir o meu papel social, eu preciso ter uma cooperativa sólida do ponto de vista da gestão sustentável, né? E eu tenho um amigo, Fernando Mercal, que é instrutor também dessa capacitação, né, do COPS, que ele fala que o maior benefício social que uma cooperativa pode gerar aos seus associados é a sua sustentabilidade. Não adianta eu servir a minha base social agora e não conseguir servi-la em 3, 4, 5 anos. Então, construir a sustentabilidade da cooperativa também é um grande benefício social. As finalidades da governança cooperativa são ampliar a transparência da administração da sociedade. Claro, a gente vai ver isso no modelo mais para frente, mas assim, a Assembleia Geral de Sócios, ele elege uma diretoria para gerenciar o negócio. A partir daí é sua responsabilidade, mas eu preciso proteger esse grupo que elegeu essa diretoria. Facilitar o desenvolvimento e a competitividade das cooperativas. Claro, sistemas de gestão, sistemas de governança mais seguros, transparentes, geram maior sustentabilidade, né? Os diversos stakeholders vão estar atentos, vão ter disposição para investir, a segurança que a cooperativa vai passar vai atrair novos sócios, novos clientes, novos negócios. Contribuir para a sustentabilidade e perenidade do modelo cooperativista, aprimorar a participação dos cooperados no processo decisório. Imagina você uma cooperativa com 10, 20, 50 mil associados. Como é que eu faço para manter essa base social no controle da tomada de decisões, se eu não tiver um sistema de governança cooperativa eficiente? Quando a gente pega as cooperativas de crédito, por exemplo, que tem inúmeros, milhares, algumas milhões de associados, como é que eu ainda mantenho o poder de controle dessa base social? Então a governança se preocupa com isso também. Obter melhores resultados econômicos e financeiros, incentivar a inovação e proporcionar a melhoria da qualidade dos serviços ao quadro social. Não basta ser bom, não basta ser mediano, tem que ser ótimo. E um sistema de governança cooperativo vai perseguir isso. Aplicar responsabilidade social como integração da cooperativa com a sociedade civil. Então, essas são algumas das finalidades do sistema de governança. E lá na frente, quando a gente falou sobre a relação entre governança e liderança, esses dois temas, gente, tem tudo a ver. Implantar um novo sistema de governança cooperativa exige a formação de novas lideranças. E formar novas lideranças, formar em novas perspectivas é fundamental para a adoção de práticas de governança. Porque veja só, a primeira coisa, quando você implanta um sistema de governança cooperativa, ela por si só já vai mudar velhos paradigmas da gestão das cooperativas.
como se via lá atrás, isso começa a mudar quando você implanta o sistema de governança cooperativa. Porque veja só, a primeira coisa que você quebra é que o líder, ele controla tudo. Qual é o paradigma que nós tínhamos no passado? Elegíamos um conselho de administração, uma diretoria, e o presidente desse conselho de administração e diretoria era quem era o diretor executivo da cooperativa. Era ele que estava fazendo a gestão. Esse é o paradigma do passado, o superpresidente. Né? Ele fazia tudo. Então a primeira coisa que eu faço, quando eu implanto o sistema de governança cooperativa, separando o controle social da gestão, né? Os órgãos de administração estratégica, como é o conselho de administração ou uma diretoria geral, da gestão, o superintendente, o gestor, o diretor executivo, o gerente, começo a mostrar que o líder, que foi eleito lá na Assembleia, ele não controla tudo, ele controla uma etapa do processo. Que o presidente eleito na Assembleia também é aquele que faz a gestão da cooperativa, é isso aí, né? Como eu já falei, é um paradigma a ser quebrado já de imediato. Que se pode liderar todos os processos, não se pode. E a gente tem que entender isso. E criar novas estruturas de governança vai exigir que eu tenha novos gestores, novos líderes em cada etapa dele. Que a relação de confiança na liderança é tão grande que os órgãos de fiscalização são algo menos importante. Eu vivi essa época em que assim havia tanta relação pessoal entre os dirigentes, conselheiros fiscais, que os conselheiros fiscais meio que não achavam necessário tanta fiscalização porque a diretoria era confiável. Veja que essa é uma relação pessoal e não uma relação de governança. E aí implantar o sistema de governança cooperativa quebra isso. Eu também vi muitas pessoas cometerem muitos erros por causa disso, esse excesso de confiança. Nós somos seres humanos, somos falhos, a gente precisa fortalecer os sistemas de monitoramento e controle para que tudo continue, né, andando nos trilhos. Eu quero até trazer um exemplo sobre isso, né, essa quebra de paradigma, né, que a relação de confiança na liderança ela é tão grande que o órgão de fiscalização e controle é menos importante. Lá em Mondragon tem uma característica. Para uma pessoa ser eleita conselheiro fiscal de uma das cooperativas do Grupo Mondragon, estamos falando do maior grupo cooperativo do mundo, ele primeiro precisa ter sido diretor. Olha que exigência. A diretoria não tem essa exigência de tem uma obrigação, tem um gap, tem que ter uma preparação anterior, não. Mas para o Conselho Fiscal, sim. Por quê? Porque entende-se como órgão de fiscalização como algo tão importante que eu preciso de alguém que conheça a estrutura da cooperativa. Veja a relevância que se dá ao órgão de fiscalização. Que o líder carismático, esse é outro paradigma a ser quebrado, que o líder carismático resolve os problemas da cooperativa e aglutina a base social. O líder carismático ele é importante, a gente não tira o valor dele, mas eu preciso separar essa liderança do gerenciamento, da gestão do negócio. E no cooperativismo brasileiro, né, tem aí um grande incentivador do sistema, de uma implantação de um sistema de governança e de gestão mais eficiente, que é o próprio sistema OCB e o Sescop Bahia. E o Sescop de uma forma geral, especialmente aqui na Bahia, o Sescop Bahia. Porque foi através do sistema OCB que se criou o PDGC, o Programa de Desenvolvimento de Gestão e Governança Cooperativa. E aí você vai ter 2 índices que são avaliados dentro do PDGC. O índice Sescop de gestão e o índice Sescop de governança cooperativa. Os instrumentos já existem, basta a sua cooperativa começar a implantá-los. Vale destacar, pessoal, que o PDGC foi construído sobre as bases dos fundamentos de excelência da gestão da Fundação Nacional de Qualidade. Então tem todo um histórico, né? Tem toda uma metodologia por trás do que se adaptou à realidade das cooperativas para criar os índices tanto de gestão quanto de governança cooperativa. Vamos lá. Lá no Fundamentos de Excelência em Gestão, da Fundação Nacional de Qualidade, ele fala também da relação de governança, mas fala também da relação de liderança. Ele fala em liderança transformadora como sendo a atuação dos líderes de forma inspiradora, exemplar, realizadora e com constância de propósito, estimulando as pessoas em torno de valores, princípios e objetivos da organização, explorando as potencialidades das culturas presentes, preparando líderes e interagindo com as partes interessadas.
O que vai acontecer é que a gente vai pegar todo o arcabouço dos fundamentos de excelência de gestão da FNQ, vai somar os princípios cooperativistas e vai gerar daí esse instrumento maravilhoso que é o PDGC. Tá? E para emergir na escala de excelência de gestão, nós vamos ter 4 passos, 4 estágios em que as cooperativas podem avançar e devem perseguir. O primeiros passos para a excelência é o estágio inicial, onde todas as cooperativas começam, né? E aqui na Bahia nós pudemos, inclusive, contar com uma cooperativa Cooperil, que estava presente na nossa capacitação e que foi nível ouro dos primeiros passos e avançou para o segundo passo, né? A segunda etapa, que é o compromisso com a excelência. Então nós temos hoje a Cooperil, que já está nesse segundo estágio rumo à excelência da gestão. O estágio seguinte é o rumo à excelência. Eu já estou mais próximo da excelência. E o último nível, que ainda nós não temos nenhuma cooperativa, é o que nós chamamos do nível de excelência. A ferramenta está à sua disposição. Vou colocar no link da descrição aqui desse vídeo para que vocês possam acessar esse material. Vamos lá, para as cooperativas ingressarem, no PDGC, elas vão preencher um instrumento de autoavaliação da governança, tá? Que é um modelo referencial para a governança das cooperativas, pautado nos princípios universais da governança e nos princípios e valores da legislação cooperativista. Então eu vou juntar o que é princípio de governança com o que é princípio do cooperativismo para criar esse índice. O instrumento de avaliação dos processos e práticas de governança está dividido nos 3 níveis de maturidade: primeiros passos para a excelência, compromisso com a excelência, rumo à excelência, e o 4º passo que ainda não foi alcançado, como eu já disse, que é o nível de excelência na gestão. Agora, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o PDGC, eu vou colocar um vídeo do Sistema OCB, um vídeo do Sescop bem curtinho, para que você fique por dentro de como funciona o PDGC. Vem comigo. Quer saber por que tem cada vez mais gestores utilizando o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas? O Sescop explica. O PDGC é uma ferramenta que auxilia a cooperativa a se firmar ainda mais no mercado, com maior poder de competitividade. De que forma? Desenvolvendo a cultura da excelência, promovendo o aprendizado organizacional, a visão sistêmica de todos os processos e mais uma série de outras ações. Sua aplicação é simples. A própria cooperativa realiza a autoavaliação dos seus processos gerenciais e recebe de forma automática um relatório com os pontos fortes, as oportunidades de melhoria e os indicadores de desempenho. Com metodologia moderna, o PDGC está alinhado aos mais altos padrões de gestão e governança. A primeira coisa é saber em que estágio de gestão a cooperativa está. Todas as orientações de como fazer essa avaliação estão no site. Fique tranquilo, essa avaliação não mede o porte ou o tempo de funcionamento da cooperativa, e sim o nível de maturidade da gestão, que pode ser primeiros passos, compromisso ou rumo à excelência. Depois disso, ela acessa o sistema do programa e passa a responder aos questionários. Essa etapa deve ser feita de forma participativa entre os gestores da cooperativa e proporciona um rico diagnóstico dos processos de gestão. Quando se sabe onde se está e onde é preciso chegar, fica mais fácil caminhar na direção certa. Com essas informações, a cooperativa formula as estratégias e estabelece planos de ação e metas para conquistar os resultados desejados. Todos os cooperados e colaboradores devem ser envolvidos, inclusive fornecedores, e tudo deve ser supervisionado para conferir e controlar o que está sendo colocado em prática. O resultado de todo esse processo gera informação e conhecimento para que a cooperativa avalie e aprenda com os acertos e erros cometidos. Essas ações precisam ser contínuas, recomeçando novamente o ciclo a cada ano. Com isso, ela poderá comparar os resultados e promover as melhorias necessárias para continuar no caminho certo. O site do PDGC oferece todas as informações para que a cooperativa consiga aplicar o programa com sucesso.
O material de apoio traz dicas fundamentais para colocar em prática as ações e acompanhar a evolução dessa nova gestão dia a dia. Para reconhecer as cooperativas com as melhores práticas de gestão avaliadas pelo PDGC, o Sistema OCB criou o Prêmio Sescop Excelência de Gestão, em edições a cada 2 anos. Implante o PDGC na sua cooperativa. Com excelência na gestão, todos só têm a ganhar: seus cooperados, a comunidade e o Brasil. Agora que você já está por dentro de tudo do PDGC, eu tenho certeza que você está ansioso para que sua cooperativa participe, desse programa de desenvolvimento da gestão e governança cooperativa. Eu quero trazer um alerta para você. Não faça o diagnóstico, não preencha o formulário de autoavaliação só pro forma, só por preencher. Não. Chama a sua turma, chama a sua equipe, chama a diretoria, chama os funcionários responsáveis, preencha isso com muita seriedade. E depois que você recebe a devolutiva, não se contente no estágio que você se encontra. Você tem que ir lá, pegar o plano de ação e começar a implementar para que você mude o nível de gestão da sua cooperativa. E se você acha que a sua cooperativa ela é muito pequena ainda, não está estruturada para um programa como esse, eu te garanto, é implantando esse programa que a sua cooperativa vai crescer e vai se preparar para um crescimento sustentável. Então comece agora e utilize a devolutiva como uma ferramenta de gestão do seu negócio, da sua cooperativa. Para além disso, você ainda pode inscrever a sua cooperativa no prêmio Somos Coop, que é uma coroação daquelas cooperativas que alcançam bons níveis de gestão e governança. Participem, é importante, vai dar visibilidade, vai dar know-how, vai levar o nome da sua cooperativa, fortalecer o brand da sua cooperativa, mostrar para a sociedade que ela está qualificada, que ela está no caminho certo. Pegou a visão? Então vamos lá. As práticas de governança, elas são defendidas, inclusive, do ponto de vista do ODS 16, porque ela se relaciona diretamente com as metas 16.6 e 16.7, que falam em criar instituições eficazes, responsáveis e transparentes. E fala também, 16.7, garantir a adoção de decisões inclusivas, participativas e representativas em todos os níveis. Então, há muita sinergia entre as boas práticas de governança e os objetivos de desenvolvimento sustentável, principalmente no que tange ao fortalecimento das instituições. Nos 2 livros, que eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, um é sobre o Índice Sescop de Gestão e o outro sobre o Índice Sescop de Governança Cooperativa. Vocês vão ver que eles vão tratar de 6 áreas principais: clientes, sociedade, pessoas, processos, liderança, estratégias e planos. Isso tudo vai se relacionar com os órgãos da sua cooperativa: cooperados, Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Gestão Executiva, comitês e auditorias. E a conexão entre esses grupos e essas 6 áreas de conhecimento é a informação. É o que vocês estão fazendo aqui agora, participando desse curso de Governança Cooperativa e Liderança. Então, quando você tem esses atores, que vocês podem ver na imagem, tendo informação sobre essas 6 áreas, o que é que vai estar no coração? O resultado. Você chega aos resultados que você procura, que você persegue. Uma instituição forte, sustentável e capaz de gerar os melhores resultados para os seus associados. E isso tudo, lembre-se, pessoal, a gente não esquece dos princípios da governança cooperativa. O primeiro princípio é a autogestão, que é princípio também do cooperativismo, e enquanto governança cooperativa, a autogestão assegura que os seus associados exercem a gestão do seu negócio cooperativo, desenvolvem os mecanismos capazes de manter o controle, manter a gestão ao longo do tempo. O segundo princípio, que é o senso de justiça, o equilíbrio das forças, a equidade, para que todos os órgãos possam exercer os seus respectivos papéis da forma correta. O terceiro é a transparência, tem um conselho fiscal atuante, tem uma auditoria que zela, que confere, que outorga ali, veracidade para as informações prestadas, para que os associados, para que a sociedade possa ver com bons olhos a nossa cooperativa.
A educação, lembra do princípio do cooperativismo? Educação, formação e informação? Isso é no princípio, na raiz da governança cooperativa. A gente precisa formar, educar as pessoas, preparar as pessoas para assumir suas funções dentro da cooperativa. E por fim, a sustentabilidade. A sustentabilidade tanto do ponto de vista ambiental, social, o que a cooperativa gera na comunidade onde ela está inserida, mas também a sua sustentabilidade econômica e financeira, que é fundamental. Lembra que eu falei sobre Fernando Mercal? O maior benefício social que uma cooperativa pode gerar é a sua sustentabilidade, gerar benefício aos seus sócios ao longo do tempo. Bem, pessoal, para resumirmos o tema de governança cooperativa, eu gostaria de fechar com essa imagem representativa, que para mim é a melhor definição do que é a governança cooperativa. Nós podemos ver aqui uma pirâmide com uma pirâmide invertida sobreposta. E a gente pode ver que o topo dessa pirâmide, dessa figura, ele não é estreito, é um topo largo, porque é onde está a maior parte, né, da nossa base social, onde estão os nossos cooperados. Não individualmente, estão reunidos, representados num órgão que é a Assembleia Geral. Tá? Então nós temos os cooperados, os associados, nós temos o órgão supremo de qualquer cooperativa, que é a sua Assembleia Geral de Cooperados. Essa Assembleia Geral de Cooperados, você pode ver que tem um elo, né, tem uma conexão, que aqui do lado tem propriedade, aí tem uma conexão com lá embaixo, que tem a gestão, que o cooperado aparece de novo. Por quê? Porque na cooperativa, ao mesmo tempo que eu sou sócio, que eu sou dono, que eu sou parte da propriedade, eu também sou usuário do serviço. Eu sou sócio lá da cooperativa de crédito, mas eu também tomo empréstimo, faço minhas aplicações, meus investimentos, contrato um seguro. Então o associado ele está presente como proprietário e também está lá embaixo como um agente de mercado que usa os serviços e procura as melhores condições. Então ele atua nas duas dimensões, na dimensão social e na dimensão econômica. Essa Assembleia Geral de Cooperados ela elege o órgão de administração estratégica, que é o Conselho de Administração ou Diretoria. E esse Conselho de Administração ou Diretoria, claro, vai criar os seus conselhos, né, que podem te ajudar, como um conselho consultivo, pode ter estatutariamente ou não, né, ou criado pelo conselho, os seus comitês técnicos, comitê setorial, comitê de mulheres, comitê de jovens, comitê por região, por município, por estado dessa cooperativa. E a Assembleia Geral de Associados também é responsável por eleger o principal órgão de fiscalização, que é o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal são os olhos da Assembleia. Ele está ali para poder avaliar se o Conselho de Administração está cumprindo o seu papel, está sendo eficiente do ponto de vista social e econômico para a cooperativa. Então, esse Conselho Fiscal ele também pode requerer, né, aqui um comitê de auditoria, né, ele também pode solicitar a contratação de auditoria externa. Então, essa parte de cima, que é a dimensão social, a parte da propriedade, é onde estão os órgãos que são criados a partir da Assembleia Geral, estão devidamente registrados, digamos assim, no Estatuto Social. O elo entre a parte da propriedade e da gestão, o elo entre os associados enquanto proprietários e associado como usuário, está na gestão executiva, que, na minha opinião, é a grande revolução do modelo de governança cooperativa, que é quando eu entendo que a gestão executiva ela está separada, dissociada da gestão estratégica. O presidente do Conselho de Administração não precisa ser o gestor executivo, o diretor executivo, porque eu vou procurar uma gestão executiva que melhor atenda aos interesses da sociedade cooperativa. E nem sempre o Conselho de Administração vai ter alguém que reúna todas essas qualificações. Então, pode ser alguém da diretoria, que é destacado para essa função executiva, mas eu posso também contratar no mercado. E aí, essa gestão executiva vai estruturar, né, as demais áreas táticas e operacionais da cooperativa. Ou pelo menos vai coordená-las. Essa gestão executiva ela pode ser concentrada com um diretor executivo, ou ela pode ser mais desconcentrada com diversas funções aqui. A gente pode ter superintendentes, a gente pode ter gerentes, pode ter gestor executivo por departamento, por área da cooperativa ou por área geográfica.
Então, a gestão executiva ela pode ser contratada. E qual é a principal função dela? Né? É gerar resultados econômicos, né? Perseguir aquelas determinações que o Conselho de Administração, que é o órgão de direção estratégica, determinou. Vamos explorar um pouquinho cada uma dessas dimensões. Vou passar aqui rapidamente, só para a gente relembrar, no nosso resumo aqui, no nosso fechamento da governança cooperativa. Nós temos os cooperados, a base social da cooperativa, que reunidos formam o órgão supremo, que é a Assembleia Geral de Associados, que pode ser ordinária ou extraordinária, de acordo com suas respectivas pautas. Esse é o órgão supremo. Esse é o órgão que suas decisões submetem a todos, ainda que ausentes ou discordantes. Por isso que é importante que você, cooperado, participe ativamente das assembleias da sua cooperativa. Nós temos aí o Conselho de Administração ou Diretoria, que é eleito pela Assembleia Geral para poder tomar as decisões estratégicas do negócio, para que rumo, né, para que lado a cooperativa está indo, com base, claro, no que foi deliberado nas assembleias. O Conselho Fiscal, os olhos da Assembleia no exercício da função do Conselho de Administração, da diretoria executiva, é quem vai monitorar as contas, quem vai fiscalizar os atos, quem vai emitir um parecer para a Assembleia a cada ano, sendo favorável ou não aquelas contas do exercício. Conselhos consultivos que podem ser criados, né, que pode ser criado. Ele é um órgão que pode estar previsto no estatuto, também pode não ter, mas pode ser criado por conselheiros independentes, conselheiros externos, ex-diretores que auxiliem em determinado serviço. Vamos supor que a cooperativa esteja em franca expansão e queira abrir uma unidade no outro estado. E a diretoria não conhece bem aquele outro estado. Ela pode ter um conselho consultivo que a ajude nessa tomada de decisões. Comitês sociais e núcleos, eles existem principalmente para o que a gente chama de OQS, né, que é a Organização do Quadro Social. É a possibilidade de você reunir os associados em grupos mais homogêneos para serem melhor representados perante a cooperativa. Então aqui a gente tem comitês de mulheres, tem núcleos por regiões territoriais, né? Você tem aqui o comitê de jovens, né, para poder gerar uma inclusão maior, uma participação maior desse público específico. Então nós temos os comitês. Temos também o comitê técnico, que aí é para um assunto específico. Vamos supor que no momento de crise houve uma perda muito relevante, a cooperativa operou negativo em um ano, ele precisa de um comitê técnico para ajudar na recuperação da cooperativa. Esse é apenas um exemplo de vários comitês técnicos que você pode ter. Pode ter um comitê de auditoria interna, por exemplo, né? Auditoria independente, você contrata uma auditoria independente, uma empresa de auditoria independente para apreciar as contas da sua cooperativa. Se você tem essa possibilidade, faça. É bom ter uma opinião externa sobre as operações do seu negócio. Gestão executiva, né? Então você tem aqui um diretor que é contratado para a função executiva de botar a mão na massa, de transformar em atos o que foi deliberado pelo órgão de direção estratégica, né? Pode ser formado por um executivo principal, diretores, superintendentes executivos. Ouvidoria, que é um órgão, né, uma unidade vinculada ao Conselho de Administração e Diretoria, que é para ouvir a sociedade e os associados sobre assuntos que são pertinentes. E aí a ouvidoria não é só ter um telefone à disposição. Tem todo um mecanismo, né, tem todo um suporte a ser dado com relação a essas queixas, reclamações, sugestões que chegam através desse canal. Bem, pessoal, é isso. É um breve resumo aqui sobre o que foi a nossa capacitação sobre governança cooperativa. Se você quiser aprofundar, você já tem o mecanismo, que o SESCOP já tem uma plataforma à sua disposição, o Capacita Cop. Eu quero te sugerir aqui algumas capacitações que você pode fazer gratuitamente lá no Capacita Cop. Avaliação da governança, Caminho para a Excelência, é um curso. Governança cooperativa e universitário cooperativo, também é um outro curso. Tem um curso de governança cooperativa e compliance. Governança cooperativa, fundamentos e responsabilidades do Conselho de Administração. Governança cooperativa, princípios e boas práticas, esse eu fiz, é muito bom. Governança na mineração específico, né, na mineração artesanal e em pequena escala. São cursos curtos que podem te ajudar
a expandir a sua mente com relação ao tema de governança cooperativa, a formar multiplicadores para que esse tema chegue à sua base social. Nem sempre, pessoal, o seu sócio ele vai conseguir acessar uma plataforma como a Capacita Coop para se qualificar, tomar um curso. Mas você, enquanto cooperativa, pode formar educadores, multiplicadores disso, dando incentivos para que os diretores e funcionários façam os cursos e depois multipliquem em sua base social. Espero que tenham gostado. Aguardem a segunda etapa, que é sobre liderança. Fala, meu povo, vamos nessa, que o assunto agora é liderança. Todo mundo quer ser um bom líder, todo mundo quer se desenvolver como líder, mas numa cooperativa isso é ainda mais importante. Porque nós não lideramos uma equipe pequena, nós lideramos uma organização que é de dezenas, centenas, milhares, às vezes milhões de associados. E a nossa responsabilidade como líderes é ainda maior. Como objetivo dessa etapa agora, nós temos entender a liderança como parte do processo de governança cooperativa, beleza? Desenvolver a habilidade de compartilhar a liderança. Lembra que eu falei para vocês que a gente mudou o paradigma do superpresidente e agora o poder está mais dividido, mais horizontal, porque nós temos vários comitês com autonomia, conselhos, diversos grupos dentro da cooperativa que precisam ter bons líderes, então nós precisamos desenvolver essas lideranças também. Provocar o desenvolvimento pessoal como líderes. Quem não quer se desenvolver como um bom líder dos nossos negócios pessoais, no negócio cooperativo, nas nossas relações sociais? Provocar uma abertura maior para uma liderança horizontalizada e conhecer exercícios diferentes de liderança. Primeiro deles, liderança é atingir os objetivos do grupo ou da organização. Liderança define-se como influência, ou seja, alguém que exerce influência sobre outra pessoa, sobre um grupo. Liderança como transformação, com uma capacidade de mudar o status quo de uma realidade, de uma situação, de um grupo. Liderança é o processo de fazer com que seguidores obedeçam aos desejos dos seus líderes. Tá aí mais uma vez, né, a influência latente nesse fragmento também de conceito de liderança. E liderança como a somatória dos atributos de um líder. Vamos falar agora sobre essa figura, né? O líder, essa pessoa que influencia, essa pessoa que transforma, essa pessoa que é responsável pela consecução dos objetivos desses grupos que estamos tratando. E aí, quando a gente vai pensar nessa figura do líder, eu ainda fiz um segundo filtro para pegar os elementos básicos dessas definições de liderança. Uma relação baseada em influência, envolve líderes e liderados. Tudo bem se você concorda com aquela história de autoliderança, tá? Mas nesse conceito que nós trabalhamos na capacitação, nós trabalhamos com um conceito em que há um líder e há um liderado, tá bom? Existem as duas partes. E também que existe uma mudança real, que a liderança é capaz de gerar essa mudança real. Uma relação baseada em influência, envolvendo líderes e liderados, visando uma mudança real. Então isso aqui, vamos dizer assim, vamos falar como um conceito desta definição, dessa bibliografia, mas que você pode estabelecer o seu próprio conceito, tá certo? Baseado nas bases que a literatura nos proporciona. E quem é o líder? Né? Partindo dessa perspectiva, partindo desse conceito em que a liderança é uma relação baseada em influência, envolvendo líderes e liderados, visando uma mudança real, quem é o líder? O líder, ele desempenha um papel, tá? Você não é o líder, você não nasce líder, você não vive líder. Você desempenha um papel em um determinado contexto em função dos relacionamentos. Vamos lá de novo? Então, o líder é quem desempenha um papel em determinado contexto em função dos relacionamentos. Esse é o líder. Na sua cooperativa, por exemplo, se você for o presidente, você desempenha um papel
enquanto presidente, num determinado contexto, para aquele mandato, diante daquela assembleia, né, em função dos relacionamentos com sua base social que lhe elegeram para liderar o grupo ali tático operacional da sua cooperativa. Então, esse é o líder, tá bem? E aí eu pergunto para você, estou te trazendo aqui 6 personalidades. Quem dessas pessoas podem ser consideradas líderes? Fala para mim. Nós temos aqui o Hitler, o Papa Francisco, nós temos o ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos, temos aqui a nossa Santa Irmã Dulce, temos aqui o Martin Luther King e a Malala. Qual dessas pessoas podem ser consideradas líderes? Até o gesto eu coloquei o mesmo, né? Todas elas são líderes dentro do seu contexto, com o seu rol de influência. Se você gosta ou se você não gosta, isso aí é uma outra coisa. Mas todos eles têm essas 2 características. Exerceram uma liderança, uma relação baseada em influência, envolvendo líderes e liderados, visando uma mudança real. Todos eles desempenharam um papel em determinado contexto em função dos relacionamentos. Então, independente se foi usado para o mal, como Hitler, ou para o bem, como Martin Luther King, por exemplo, é uma relação que obedece, que segue essa raiz conceitual do que a gente está considerando liderança e líder. Beleza? Até para finalizar isso aqui, eu trouxe aqui esse negão maravilhoso, botei até com as 2 mãos para cima, né? Porque o Nelson Mandela, para mim, é um super exemplo de líder. Uma pessoa que conseguiu manter as suas características, né, a sua sanidade mental, emocional e as suas características enquanto líder, mesmo estando preso por mais de 27 anos, a maior parte do tempo num cubículo de 2 metros por 2 e ainda sair para se tornar presidente do seu país e influenciar o mundo. Né? Então esse com certeza é um grande líder que eu admiro e trouxe aqui para vocês para compartilhar. Teve uma coisa muito bacana durante a nossa capacitação, e esse é um resumo, né? Então a gente não vai aqui fazer e analisar, mas eu vou deixar no link aqui da descrição do vídeo, né, um teste de personalidade para que você possa se conhecer enquanto líder, para você entender as suas características de liderança. Esse teste se chama DISC, é uma metodologia já consagrada e você vai poder fazer e depois você vai perceber se na sua personalidade enquanto líder o que é predominante. Se é a dominância, se é a influência, a estabilidade ou a conformidade. São as 4 características aí do acrônimo DISC. E eu vou colocar também o link que explica as características, vantagens e desvantagens de cada perfil predominante. Tá certo? Depois me conta nos comentários qual é a sua característica predominante. Combinado? Vamos lá. Existem 2 fontes de poder no exercício da liderança. Uma dessas fontes é o poder contextual e o outro é o poder pessoal. Vamos explorar cada uma dessas fontes de poder. No poder contextual, é aquele em que a fonte de poder ela é externa e é contextual, é circunstancial, é dentro de uma determinada realidade, está ligado à localização ou função dentro de uma estrutura socio-organizacional e à extensão da influência que esta posição lhe confere. Lembra do exemplo que eu dei do presidente da cooperativa? Ele é o quê? Contextual. Ele é uma função dentro de uma estrutura socio-organizacional. E existem limites para o seu poder. Ele é despersonalizado. Alessio não é presidente. Alessio está presidente. Amanhã pode ser Maria, amanhã pode ser João. Ele é despersonalizado e refere-se à aura que envolve a posição e não a pessoa que ocupa. Então, as funções, o poder é dado pela função que ele exerce e não porque eu sou Alessio e ela é Maria. Pode ser atribuído, retirado, distribuído ou concentrado. Vamos trazer, por exemplo, da cooperativa?
ele pode ser atribuído, você é eleito presidente na Assembleia Geral de Sócios, ele pode ser retirado, você pode ser destituído, uma Assembleia Geral de Sócios ou até o próprio Conselho de Administração, de acordo com o seu estatuto, pode te restituir dessa função. Ele pode ser distribuído, a cooperativa pode decidir que ao invés de ter agora um Conselho de Administração, vamos ter um Conselho de Administração com o diretor-presidente, a gente vai ter um Conselho de Administração com diretorias temáticas. Tem diretoria de produção, diretoria comercial, diretoria de serviços, e eu não vou ter mais a figura do diretor-presidente. E ele pode ser concentrado. Eu posso ter uma cooperativa que tem diversas superintendências, eu posso contratar, por exemplo, um diretor executivo e digo, não, todas essas funções agora estão sob o poder do diretor executivo ou da diretora executiva A, B ou C. Ok? Então esse é o poder contextual, essa fonte de poder externo. E você tem também uma fonte de poder pessoal. Esse é interno, é de cada um. Esse não está na função, no cargo, está na pessoa. É individual, singular e único. Não pode ser transferido, distribuído ou atribuído. O que é que acontece? Muitas pessoas que exerciam papel de liderança, né, ao sair de seus cargos, de seus mandatos, colocaram uma pessoa ali, né, achando que poderia transferir o seu poder, a sua influência. E isso nem sempre acontece. Por quê? Porque o poder é pessoal e não digamos assim, contextual naquela circunstância. A pessoa pode muitas vezes ter o poder contextual e não ter o poder pessoal do líder anterior, por exemplo. Só a pessoa pode desenvolvê-lo ou reduzi-lo, por isso que esse curso é tão importante, gente, porque o seu poder pessoal ele pode ser desenvolvido. E para isso, é importante você se conhecer, o teste diz que te ajuda nisso. Eu vou entender quais são as características, as forças, as questões mais predominantes e vou desenvolver, ou vou trabalhar aquelas que são mais frágeis. E somente com o poder pessoal pode-se contribuir com o desenvolvimento do poder em outras pessoas. Poder de influenciar. Nem sempre um líder contextual consegue influenciar a sua equipe, seu time, empoderar as pessoas. Mas o líder que tem um poder pessoal muito forte, ele consegue exercer isso, mesmo que não exerça uma função de liderança. Né? Mesmo que não tenha a fonte de poder contextual, ele pode ter uma fonte de poder pessoal. No poder contextual, existem 3 bases de poder, que é a posição, né, o cargo que eu ocupo, a carteirada, a coerção, se você não fizer isso eu te demito, e a premiação, se você fizer o que eu estou te pedindo eu te promovo. Tá? Então são as três bases do poder contextual. Com relação às bases do poder pessoal estão o conhecimento, a pessoa ela é ouvida, ela é respeitada pelo que ela conhece, pelo que as pessoas sabem que ela é capaz de fazer, pelo relacionamento, a forma que ela interage com as pessoas que ela se relaciona, o network dela e as relações interpessoais que ela desenvolve, e a integralidade. Você tem que ser íntegro. Não adianta você falar uma coisa e agir de outra forma. As pessoas reconhecem isso e as pessoas tendem a reconhecer poder na pessoa que é íntegro. Então a integralidade também é uma base de poder, né, do poder que tem como fonte o poder pessoal. E a conexão que há entre essas bases de poder, entre a fonte de poder pessoal e a fonte de poder contextual, é a informação. Então, partindo do princípio desse desenho que você está vendo agora, nós temos uma fonte de poder que é contextual, que tem como base a posição, a coerção e a premiação, e uma fonte de poder que é pessoal, que tem como base o conhecimento, o relacionamento e a integralidade. E você tem aqui uma 7ª base, que é comum aos 2 pontos, que é a informação. Tá? Então a informação ela conecta essas 2 fontes de poder. A partir de alguns estudos, foram identificados algumas características, alguns perfis do líder. Entre elas está a automotivação. O líder é aquela pessoa que não precisa
ser o tempo todo imputado, injetado, dado energia para ele, ele é automotivado. Isso geralmente vem, inclusive, do segundo ponto, que é o foco em um propósito superior. Ele tem algo muito maior do que seu cargo, do que sua posição, do que seus desejos. É nisso que ele acredita e isso gera uma automotivação muito forte. Um outro ponto é o poder, autoridade, partilhado e compartilhado. O líder, ele não tem medo de compartilhar poder. Ele não tem medo de ter mais pessoas na equipe, de formar e capacitar outros líderes. Ele, inclusive, gosta de compartilhar esse poder. Porque ele sabe que é importante ter pessoas diferentes atuando junto com ele na consecução dos objetivos. Participação ativa e reconhecimento como grupo. Ele não quer se destacar sozinho, ele quer se destacar enquanto grupo, enquanto parte do grupo. O meu grupo alcançou os objetivos, e ele tem uma participação ativa nisso, ele motiva, ele vai lá, ele chama as pessoas, né? E a última característica aqui do perfil do líder, né, são os resultados sustentáveis e positivamente impactantes. O líder, ele geralmente tem resultados ao longo do tempo, ele não tem aqueles picos de resultado depois da derrocada. Ele tem uma sustentabilidade nos resultados e impactos positivos. Tá bem? Uma outra característica que eu quero trabalhar com vocês aqui são as visões que muitas pessoas têm do líder. Como é que a pessoa vê o líder? Vê como super-homem, como patrão, o líder como especialista, o líder como político, essa pessoa que se relaciona, o líder como um pai, protetor. Pessoal, o líder, ele assume essas diferentes visões ao longo da sua jornada. Tá? Ele não é uma coisa ou outra, mas ele pode assumir sim essas funções diferentes ao longo da sua jornada. E antes que digam o mesmo que me disseram durante o curso, mas como assim? O líder como super-homem, como pai, como político, isso não está muito paternalista não, gente, isso aqui é uma transcrição ipsiliteris de como está na literatura, então pode ser o líder como mãe, como patroa, né? Mas é só para preservar aqui as bases bibliográficas do nosso estudo, tá bem? E aí eu pergunto para você, diante desse cenário, dessas características, qual é a diferença entre líder e gestor? Fala para mim. Vamos lá, vamos pegar aqui os pontos principais. Tá? O líder, ele tem a habilidade de influenciar um grupo e acreditar em sua visão e colaborar no alcance dos objetivos. Tá? Então, o líder é essa pessoa que inspira, que influencia as pessoas rumo à sua visão. A gente até traz um exemplozinho aqui, né? Você conhece uma pessoa que não ocupa uma posição de autoridade, mas é referência para outros, por ser capaz de inspirar e servir de exemplo? Você conhece alguém? Coloca nos comentários. Às vezes a pessoa não tem posição nenhuma, mas ele inspira os demais membros. Às vezes é um funcionário que é par com os demais ali da equipe, mas todo mundo reconhece o seu poder de influência e de liderança. Tá? Então esse líder, ele tem essa habilidade de influenciar um grupo, a acreditar em sua visão e a colaborar no alcance dos objetivos. Por isso que é importante você estar atento às pessoas que exercem uma boa liderança, que é aquele que gera impacto positivo. Porque o contrário também pode acontecer. A liderança pode exercer impactos negativos e prejudicar o desenvolvimento das suas atividades. Já o gestor, ele tem um papel de garantir o cumprimento correto dos processos de trabalho, as entregas dentro do prazo, criar soluções inovadoras para alavancar o negócio. Então o gestor, ele foca no planejamento, ele se preocupa em delegar tarefas, engajar as pessoas para alcançar os resultados. Então, e nesse caso, as habilidades pessoais apenas não são suficientes. Você só é gestor se você estiver num cargo que te dá essa posição, que te assegura esse poder para agir como tal. Bem, seguindo aí a literatura que é base dessa capacitação, a gente separou aqui o que é definido como as principais habilidades de um líder, para que você também possa se olhar, se autoavaliar e buscar desenvolver. Vamos lá?
A primeira é a autorresponsabilidade. Não querer encontrar um culpado para as coisas que estão acontecendo. É você enxergar, em vez de você se justificar, botar a culpa no outro, você entender a sua responsabilidade sobre aquele fato. Claro que você não vai ficar se culpando, porque culpa é diferente de responsabilidade. Quando eu me culpo, eu me prendo ao passado, eu fico amargurado. Quando eu me responsabilizo, eu busco resolver o problema. Né? Então, uma outra característica é não culpar as circunstâncias, a família, o chefe, não sei o que, não. Ele enxerga a sua cota de responsabilidade. Ele examina a si próprio, ele age proativamente, eu errei, o que é que eu posso fazer agora para corrigir? Né? E se algo sair errado, se esforçar muito mais e entender que aquilo é aprendizado, não ficar se culpando, volto a dizer. Ainda falando sobre autorresponsabilidade, eu vou te falar aqui sobre 2 grupos de palavras que te afastam da responsabilidade pessoal e da realidade objetiva. A responsabilidade pessoal, frases que começam com o rapaz, não sei o que, o sistema não me ajudou, a gente aqui no trabalho está desmotivado. Isso te afasta da sua autorresponsabilidade pessoal. Quando você falar alguma coisa, fale em primeira pessoa, fale por você. Você não pode dizer que a gente está desmotivado. Você não sabe a vida do outro, você não responde pelo outro. Você pode falar que você está desmotivado. Então, evite usar expressões que te afastam da autorresponsabilidade pessoal. O rapaz, a moça, o sistema, a gente, ninguém, todos, nós, as pessoas. As pessoas andam muito atarefadas. Fala por você, não pode falar pelos outros. E existem também expressões que te afastam da realidade objetiva. Nunca, quase, se, toda vez, é comum, sempre, o que há. Por exemplo, você tem um funcionário que chegou atrasado hoje. E ele chegou atrasado na semana passada. Aí você chega e diz, poxa, você sempre chega atrasado. Está errado. Por quê? Porque você está dizendo para ele, está generalizando uma coisa que aconteceu em fatos pontuais. Se você quer conversar com alguém e falar sobre realidade objetiva, você fala, olha, o que é que está acontecendo? Você chegou atrasado hoje, né? E você chegou atrasado na quarta-feira passada. Está acontecendo algum problema? Posso te ajudar? Né? Então, assim, essas expressões, elas te afastam da realidade objetiva e tiram de você a credibilidade do que você está falando. Né? Nunca chove nessa terra. Imagina, o dia que a pessoa visita, está chovendo. Eu estou dando esse exemplo, essa brincadeira, mas é só para dizer que são palavras que afastam você da realidade objetiva. Uma outra característica, né, uma outra habilidade de um líder é a autoeficácia. A autoeficácia é a crença que a pessoa tem sobre suas próprias competências quando vai executar ações. Né? Então, o que é que vai interferir nessa autoeficácia? Então, veja, a autoeficácia é como você se vê, como você vê suas competências diante de um determinado desafio. Então, coisas que podem interferir, realizações passadas, as observações dos outros, o que as pessoas falam sobre você, a persuasão verbal, né? Alguém pode te convencer que você está errado, né? E verificações lógicas. Mas você tem como desenvolver a autoeficácia. Como? Desenvolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes. Sabe aquela história, eu estou desmotivado, mas vai desmotivado mesmo? Isso eu estou falando de um comportamento, de uma interferência atitudinal. É porque isso vai impactar na sua autoeficácia. E quando você perceber que mesmo desmotivado você foi lá e fez, quando você for desafiado novamente, a sua percepção sobre a sua autoeficácia vai ser outra. Uma outra habilidade, propósito existencial. Por que é que você acorda todas as manhãs? O que é que te motiva? O que é que está por trás do que você faz? Você é líder só por dinheiro, só por status, só por posição, ou você tem um propósito maior? E esse propósito que você tem, ele está alinhado aos propósitos da cooperativa? Então, ter uma motivação maior do que a sua função, do que o seu cargo, é uma habilidade que os grandes líderes têm. Uma outra habilidade são os valores. Todos têm os valores. Esses valores, eles são diferentes de pessoa para pessoa. Os valores, eles fornecem um critério de avaliação das ações após concluídas. Se foi bom ou se foi ruim, se foi certo, se foi errado.
Ele determina o que podemos e não podemos fazer. Os nossos valores, eles estão associados às nossas emoções, ao nosso drive, né, a entender o que nos movimenta, e pode ser representado por poucas palavras. A sua cooperativa tem valores. Os seus valores pessoais estão alinhados aos valores das cooperativas que você está vinculado. Isso é muito importante, tá? No exercício do papel da liderança. Uma outra habilidade é o auto-feedback. Feedback dar um retorno para outra pessoa é muito importante. Mas o auto-feedback, a possibilidade de você ser capaz de se autoavaliar, né, com todos aqueles critérios e cuidados que você dá o feedback para outra pessoa, você também se dá, é muito importante. Porque o líder, ele é sobretudo uma pessoa muito crítica. E ele está procurando o tempo todo se melhorar. Então seu auto-feedback é importante. Volto a dizer, feedback não é crítica. Feedback é retorno. É uma análise sensata do que aconteceu. Então, da mesma generosidade que você aplica um feedback com a sua equipe, seja generoso também com você. Quando você precisar aplicar esse feedback com outras pessoas, existem técnicas para isso. Existem diversas técnicas para você fazer isso. Eu vou só citar aqui, abrir um parêntese, só para citar uma técnica que você pode utilizar para dar feedback para sua turma, você como líder, para dar um feedback para os seus liderados. São 7 etapas muito simples. Primeiro é a preparação. A preparação tem a ver com você avaliar os dados, saber exatamente o que é que você quer comunicar, se preparar, pegar as informações, tá? Depois você cria um ambiente adequado. Criar um ambiente adequado é você estar posicionado, sentado numa mesa, uma sala de reuniões, para que aquilo seja visto como um feedback, não como uma conversa informal. Muitas pessoas passam por esse problema de dar o feedback e depois a outra pessoa dizer: eu não entendi que era para fazer isso não. Mas eu não conversei com você naquele dia. Mas eu não achei que fosse tão sério. Por quê? Porque o ambiente não estava preparado para o feedback. Definir as regras. Definir as regras parece uma coisa muito metódica, mas não, é dizer: olha, eu tenho aqui alguns pontos para levantar, eu gostaria de me explicar, e depois eu quero te ouvir, você também pode falar. Então, combina com a pessoa como é que vai ser isso, porque senão você não consegue nem concluir o feedback, vai ficar aquele bate-bola, e isso pode dificultar a comunicação. Iniciar pelos aspectos positivos, enalteça as pessoas, as qualidades. Todos nós temos qualidades positivas e negativas, então você começa sempre pelas positivas. Não acusar, né, quando você for falar dos aspectos negativos, seja pontual, seja objetivo, seja claro. E na hora de ouvir, ouvir ativamente. Olhos nos olhos, cuidado com a sua postura corporal, né? Ouvir atentamente, limpar a sua mente para ouvir o outro, tá? Um erro comum que é tratado em muitos livros sobre comunicação é que às vezes a gente está tão cheio do que nós pensamos que a gente não consegue ouvir o que o outro está dizendo. Então esvazia a mente para poder ouvir o outro. E faz uma finalização, agradece, né? Se você precisar, parafraseia. Você entendeu o que eu falei? Você pode repetir, só para a gente poder ver se está tudo alinhado. Parafraseia, para que a gente chegue com a mensagem bem compreendida no final. E você também pode parafrasear o outro, dizendo: então você está dizendo que eu posso melhorar como líder se tivermos reuniões regulares, se eu agir de forma mais branda. Então você pode parafrasear também para, ao final, ter certeza que a mensagem foi bem compreendida. Beleza? Vamos avançar para mais uma habilidade desse líder? Já falei lá no feedback, vou falar aqui de novo. A escuta ativa. Escutar ativamente é mais do que ouvir, né? É ter uma postura de atenção com a pessoa, olhar nos olhos, manter uma postura receptiva, permanecer relativamente relaxado, né? Cuidado com as expressões. Tem um livro que eu recomendo muito, que é O Corpo Fala. Ele trata de todo esse gestual para a comunicação. Tem um outro que é Como Fazer Amigos quase não sai. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que falam das técnicas de rapport, de você se conectar com a outra pessoa a partir de imitações estratégicas, de códigos de comunicação. Uma outra habilidade é ter uma comunicação não violenta, e aí é importante a gente lembrar aqui
quando a gente fala em comunicação violenta, fica muito óbvio o esporro, o falar alto, o bater na mesa, mas existem outras formas de comunicação violenta que devem ser evitadas, como, por exemplo, ameaças e chantagens, né? Não assumir a responsabilidade, usar da autoridade, justificar o seu ímpeto por impulso, uma condição psicológica ou patológica, enfim, e tentar justificar a sua forma de ser com a atitude do outro. A sua forma de ser depende de você, tá? Se o outro tem algum gatilho que está interferindo, não é ele que está disparando, é você que está permitindo. Então, cuidado ao tratar isso também com as pessoas. Para finalizar, o rol das habilidades dos líderes, e talvez a principal delas, é a empatia. Empatia é tomar a perspectiva do outro e entendê-la como uma verdade, sem julgamentos. Eu sei que é difícil. Você tirar, né, a sua roupa e vestir a roupa do outro é um grande desafio, porque nós somos o acúmulo de tudo que vivemos até o momento. Então os nossos paradigmas, o nosso ponto de vista, ele foi construído, forjado a partir das nossas experiências pessoais. Então, tomar a perspectiva do outro é um grande desafio, mas deve ser um esforço da liderança. Entender que empatia também não é só uma atitude psicológica, ela também é uma atitude mercadológica. Muitas empresas tomam da perspectiva do seu cliente para poder desenvolver melhores produtos e serviços. Todos os líderes devem tomar a perspectiva dos seus liderados para poder entender quais são as suas expectativas e qual a melhor forma de alcançá-lo, de fazer-se entender, falar na sintonia que seus liderados podem ouvir, compreender e, claro, seguir os passos do líder rumo à consecução dos objetivos organizacionais da sua cooperativa. Então, com isso, a gente fecha o rol das habilidades e eu vou colocar aqui no link, tá, aqui na descrição, o link de um conceito de empatia que eu gosto muito, porque eu acredito que vai lá no cerne, lá no coração, para mostrar para você como a empatia pode ser transformadora no exercício da sua liderança. Tá bem? Mas, Alessio, vamos falar aqui de um tipo de líder que é essencial para esse debate da governança e liderança, que é o líder gestor. É aquele gestor que precisa desenvolver todas as suas habilidades enquanto líder para que ele exerça bem o seu papel gerencial dentro da organização. E aí, a gente vai trazer aqui alguns conceitos sobre como ter esse exercício do líder gestor de forma eficiente. Qual é a característica que esse líder gestor tem? Então vocês podem ver nessa mandala, tá? Tem, ações essenciais para resultados exponenciais. No coração dessa mandala tem o campo integrar. O líder gestor, ele integra essas características, essas ações que a gente vai discutir agora. A primeira ação é o proteger. O líder gestor, ele protege, ele estabelece e sustenta padrões e processos de trabalho. Tá? Ele faz isso pelo exercício da sua função contextual, mas faz também com o seu poder de influência sobre as pessoas. Né? O que de fato é essencial? Priorizar, mas proteger os processos e padrões de trabalho. Um exemplo clássico disso. Todo mundo quer que uma obra seja bem feita. Tá certo? Então eu quero inspirar as pessoas para que elas produzam bem, para que elas sejam ágeis, para que elas sejam produtivas. Mas eu tenho que proteger os processos de trabalho. Quais são os processos de trabalho? Olha, você vai produzir bem, mas você vai chegar na obra, você vai botar seu EPI, né? Você vai bater o seu ponto, você vai... O líder gestor, ele garante que os objetivos sejam alcançados, mas que os processos sejam protegidos. O que é que eu preciso adquirir de informação para poder desempenhar uma função e o que é que eu preciso adquirir informação para passar para outras pessoas que vão exercer essa função? Eu preciso distribuir essa informação. Né? A habilidade de integrar a relatoria como forma de você não ser um concentrador. Não, pelo contrário, você vai distribuir para as pessoas que precisam saber daquela informação. Uma outra ação a integrar é o renovar. Criar e experimentar novas ideias. Se você for um líder que não estimula a criatividade, a inovação, a iniciativa dentro da sua equipe, qual é a tendência? É a estagnação. Uma outra ação é a ação de renovar. Todo líder precisa criar e experimentar novas ideias,
precisa estimular um ambiente criativo, inovador dentro da sua base de pessoas influenciadas, de seus liderados. Nessa frase aqui até fala, né? Quais são os pressupostos desnecessários? Né? O que é que eu posso fazer diferente? O que é que eu estou fazendo hoje que é desnecessário, que eu posso fazer de uma forma melhor? E dar espaço aos seus liderados para que eles possam trazer as suas ideias e sejam valorizados por isso. Uma outra ação é a ação de fomentar, explorar e apresentar as oportunidades no trabalho. Né? Então, eu relato as informações para quem precisa saber, eu estimulo um ambiente de inovação e eu fomento a implementação de novas soluções, novas oportunidades de trabalho, eu abro portas, eu trago novas ideias, novas tecnologias. Uma outra ação, planejar, avaliar e verificar a aplicabilidade de novas abordagens. Não adianta nada você criar, estimular a inovação, dar condições às pessoas implantarem novos processos, mas fazer isso de forma desordenada. Uma outra ação é planejar, avaliar e verificar a aplicabilidade de novas abordagens. Está criando um ambiente ideal para a inovação, para implantar novas tecnologias, novas formas de fazer, descartando coisas desnecessárias, trazendo coisas novas, mas você precisa avaliar, planejar se isso é aplicável. Nem toda ideia ela vai ser factível. E é nossa parte também, como líder, planejar, né, avaliar se essa nova abordagem ela é possível de ser implementada na sua unidade. Uma outra ação é estruturar. Uma vez que você planejou e viu que é possível, é hora de estabelecer e implementar meios de fazer as coisas funcionarem. Você está criando um ambiente favorável de inovação, de novas tecnologias, as pessoas são ouvidas e são valorizadas, você planejou, agora viu que é aplicável, agora é hora de estruturar para fazer isso da melhor forma. Uma outra ação, finalizar, concluir e entregar resultados. Essencial. A gente até brinca, né? Diz assim que é bom ter iniciativa, mas é melhor ainda ter acabativa, né? Ou seja, você começar uma coisa e ir até o final. Né? Não é uma boa característica ter um monte de coisas iniciadas e sem finalização. Não. O bom líder, ele finaliza, ele chega até o final, ele persiste. Controlar, claro, controlar e inspecionar o funcionamento dos sistemas de trabalho. Isso é essencial na função desse líder gestor. Veja que eu estou o tempo todo aqui, pessoal, pensando nas habilidades de influenciar as pessoas a fazerem as coisas, mas também na função do gestor de entregar os resultados de trabalho. Com essa reunião de habilidades, se você integrar todas essas ações, você vai ter um excelente exercício enquanto líder gestor da sua cooperativa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Seja sincero, seja sincera. Estamos preparados para essas novas formas de liderança? Olha só a estrutura de governança cooperativa. Olha quantos órgãos nós temos. Temos cooperados, Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo. Nós temos várias instâncias que podem ter e devem ter vários líderes. A gente olha para esse desenho de governança e vê que o poder não está na mão do gestor. Não está na nossa mão. Pelo contrário, o poder está na Assembleia Geral de Sócios. Estamos preparados para liderar uma estrutura cooperativa? Quando a gente olha ainda para os fundamentos de excelência e gestão de sua relação com os ODS, ele fala, ele traz lá, olha, como fundamento eu vou trazer a liderança transformadora, essa capaz de influenciar as pessoas a fazer as coisas melhorem. Quando a gente olha para os fundamentos de excelência de gestão e a relação dela com os ODS, está lá presente a liderança transformadora. Esses líderes que são capazes de, mesmo sozinhos, coordenar, influenciar as pessoas, inspirar as pessoas para o alcance dos objetivos. Não dos objetivos individuais de cada um, mas dos objetivos do grupo. No exercício da nossa liderança, a gente está preparado para o tema da diversidade e da inclusão? É importante a gente entender como diversidade a pluralidade dos indivíduos em termos de cultura, identidade, experiência. Mas a inclusão é criar os mecanismos para que, uma vez dentro das nossas organizações, eles tenham vez, tenham voto, sejam respeitados, tenha equidade, tenha
uma frase muito bacana da Michelane, que fez parte do curso com a gente, que ele diz o seguinte, que diversidade é convidar a pessoa para festa e inclusão é chamar a pessoa para dançar. Você está preparado para chamar a pessoa para festa e ainda tirá-la para dançar? Essa é uma característica que qualquer novo líder, né, qualquer líder dessa nova leva de líderes transformadores, inspiradores, motivados a fazer o bem, tem que ter. Né? A gente sabe que, por exemplo, o tema da presença das mulheres no cooperativismo tem melhorado, mas ainda tem muito a avançar. Né? Então a gente tem hoje alguns ramos do cooperativismo que tem uma predominância até de mulheres, mas tem menos mulheres nos cargos de liderança. Então, não é só ser diverso, tem que ser inclusivo. Atualmente fala-se muito em ESG. Né? As organizações elas estão cada vez mais preocupadas com o ambiental, com o social e com a governança. E as 7 principais características desse novo perfil de liderança que olha para a ESG como uma prioridade é o fato de, primeiro, ter uma visão e pensamento sistêmico, ter inteligência emocional, empatia, inovação, adaptabilidade, foco e valorização da diversidade, transparência e comunicação. Vocês estão vendo como essa nova abordagem, falando sobre liderança e ESG, tem tudo a ver com o que a gente vem falando? Trouxe aqui uma outra referência, né? Que vocês vão encontrar lá, vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Lá no Capacita Copy, ele vai falar de liderança sobre 4 estilos. A liderança de direção, a liderança de orientação, a liderança de apoio e a liderança de delegação. O líder, ele vai exercer esses diferentes estilos em diferentes circunstâncias, com diferentes times, tá? E eu tô falando isso para introduzir, né? Para introduzir para vocês esses cursos maravilhosos sobre liderança que tem no Capacita Copy. E eu trouxe aqui alguns para mostrar para vocês. Vocês têm um curso lá disponível que é de liderança universitário cooperativo, tem um curso que é de liderança cooperativista, outro, liderança e desenvolvimento de equipe em cooperativas, mais uma aqui, liderança feminina, liderança inclusiva, liderança remota e princípios da liderança. Porque nós chegamos até a finalização desse vídeo, esse resumo da aula de liderança, mas os estudos sobre liderança não podem parar. E você vai continuar isso onde? Lá no Capacita Copy. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar e possa ver todos os temas que estão lá à sua disposição, sobre governança, sobre liderança e sobre inúmeros assuntos que o SESCOP traz para você, para te desenvolver enquanto gestor, como líder, como associado, como funcionário desse grande ecossistema cooperativo do qual nós fazemos parte. Muito obrigado.